Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de números decimais. Essa aula a gente vai falar sobre multiplicação e divisão com números decimais. Vamos lá. Então, na multiplicação de números decimais, a gente precisa seguir determinadas regrinhas. Quais são essas regrinhas? Multiplicar os números como se eles não tivessem vírgula. Somar as casas decimais dos dois números e colocar a vírgula no resultado obtido depois da operação. Então, o que significa isso? Significa que, independente do número ter vírgula ou não, a gente vai multiplicar ele como se ele não tivesse. Então, vamos pegar o exemplo aqui dos 64 vezes o 2,5. A gente vai montar a conta como se ele não tivesse vírgula, não importa quantas casas decimais tem, e vamos fazer a conta normalmente. Então, 4 vezes 5 deu 20, lembra que sobe 2. 5 vezes 6 dá 30, mais 2, 32. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 6 dá 12. Eu sempre utilizo esse asterisco para a gente não se perder na quantidade de zeros. Nesse caso aqui, não seria muito confuso colocar o zero, mas é sempre importante lembrar que quando tem muitos zeros, muitos alunos ainda continuam se perdendo. Vamos lá, somando. Então, 0 mais nada dá 0, 2 mais 8 dá 10, subiu 1, 1 mais 3, 4, mais 2, 6 e 1 mais nada dá 1. Bom, então fizemos a nossa primeira parte. A segunda parte é somar as casas decimais dos números que a gente multiplicou. Então, o primeiro número, ele não tem nenhuma casa decimal. E o segundo, ele tem uma casa decimal, que nesse caso é o 5. 0 mais 1 é igual a 1, então lá no resultado, a gente precisa que o resultado tenha uma casa decimal. A gente vai lá no final do número e conta uma casa decimal para a esquerda e acrescenta a vírgula. Certo? Então, a resposta... Nesse caso, como depois da vírgula tem um zero, a gente pode tirar aquele zero e a resposta fica 160. Certo? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. 34,8 vezes 4,3. Primeiramente, vamos montar a conta e resolver como se ela não tivesse vírgula. Então, aqui está a nossa resposta. 8 vezes 3 dá 24, subiu 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. 3 vezes 3 dá 9. E mais 1 dá 10. Lembrem do asterisco. 4 vezes 8, 32, subiu 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19, subiu 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Somando, nós vamos ter aqui o nosso 14.964. Agora, a gente precisa verificar a questão das vírgulas, do número de casas decimais. Então, no primeiro número, a gente tem uma casa decimal, que no caso é o 8. No segundo número, a gente tem uma casa decimal, que ali está o algarismo 3. Somando 1 mais 1, nós temos 2. Então, aquele número ali, a nossa resposta, ela precisa ter duas casas decimais. Da mesma forma, vamos no final do número e vamos contar duas casas decimais para a esquerda. Colocamos a vírgula. Logo, a nossa resposta tem que ser 149 inteiros e 64 centésimos. Perfeito? Lembrem, quando tiver zero no final, dá para sumir. Depois da vírgula, né, gente? E quando não tiver zero no final, tem que aparecer. Próximo passo, vamos para a nossa divisão. A divisão também tem uma sequência. E a sequência da divisão faz com que as contas sejam mais simples. Então, pessoal, existem outras formas de fazer, tá? Tem outros professores que ensinam de outras formas, mas eu acredito que essa forma é como os alunos menos se perdem. Vamos lá. Então, primeira coisa, igualar as casas decimais dos dois números. Segundo passo, apagar as vírgulas. E o terceiro passo, efetuar normalmente. O que significa isso? Então, vamos pegar esse exemplo. 48,5 dividido por 5.
Aqui nós temos uma casa depois da vírgula. E aqui nós não temos nenhuma. Então, da mesma forma que a gente pôde apagar aquele zero depois da vírgula lá no 160, a gente pode acrescentar uma vírgula e um zero nesse caso. Então, colocamos uma vírgula e um zero no nosso 5 e nós vamos ter que 48,5 pode ser dividido por 5,0. Agora, nós temos uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Logo, elas estão igualadas. Vamos para o segundo passo. Apagamos as vírgulas. Então, ficamos com 485 dividido por 50. Agora, a gente vai efetuar normalmente, como se eles fossem dois números inteiros. E aí, a gente vai ter essa continha aqui. O que ocorre aqui? Vamos dar uma olhadinha. Então, fiz 482 dividido por 50. 482, eu vou ter que utilizar o 482 mesmo para fazer a conta, porque o 50 não cabe dentro do 4 e não cabe dentro do 48. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 482? A gente faz as continhas e a gente vai descobrir que cabe 9 vezes. 9 vezes 50 dá 450 e fazendo a conta de menos vai nos sobrar 32. Agora, quando a gente sabe fazer números decimais, a gente pode botar uma vírgula aqui e essa vírgula vai me permitir acrescentar esse zero aqui no final, certo? E aí a gente vai continuar a conta como até chegar no zero, certo? Então vamos lá. 320 dividido por 50 vai caber 6 vezes e 6 vezes 50 dá 300. Fazendo a continha, sobrou 20. Da mesma forma, depois que eu coloquei a vírgula, sempre no resultado eu vou poder colocar um zero. Então, 20 vai virar 200 e 200 é exatamente 4 vezes 50 e vai chegar no zero. Logo, a minha resposta vai ser esse número aqui, 9,64. Mais um exemplo. Vamos lá, vamos seguir a ordem das divisões. Então, primeiramente, vamos ver se temos que igualar as casas decimais. Então, 5 não é um número decimal e 8 também não. Então, não precisamos nos preocupar com as casas decimais. Segundo, vamos apagar as vírgulas. Ah, mas não tem vírgulas, então podemos seguir. E por último, vamos efetuar normalmente. Então, a gente tem 5 dividido por 8. Mas 5 dividido por 8 é uma coisa muito pequena, é menor do que 1, porque 8 não cabe dentro do 5. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse zero aqui. Depois do zero, a gente vai colocar uma vírgula para continuar fazendo a conta. Quando a gente coloca aquela vírgula ali, a gente pode acrescentar esse zero aqui. Então, agora nós temos 50. 50 dividido por 8 dá 6, que dá 48, diminuindo, dá 2. Lembrem que depois da vírgula eu posso acrescentar zero sempre. Então, vamos lá. Acrescentei o zero, 20 dividido por 8 vai dar 2. Por quê? Porque 16 sobra 4. 4, da mesma forma, botamos a vírgula. 40 dividido por 8 dá exatamente 5. E a nossa resposta é 0,625 milésimos. Mais um exemplo. Vamos lá. Nesse caso aqui, 7,2 e 0,9. Bom, os dois são números decimais. Vamos ver as casas decimais. Então, aqui temos 2. Então, só temos uma casa decimal. E aqui temos o 9. Somente uma casa decimal. Logo, as casas já estão igualadas. Vou para o segundo passo. Sumir com as vírgulas. 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 é exatamente 8. Então, a minha resposta é 8. Vamos para alguns exemplos do livro agora. No primeiro exemplo, nós temos estime o resultado e em seguida multiplique. O que o exercício está pedindo? Uma estimativa. Então, a gente vai voltar lá na aula anterior, que trabalha com arredondamentos.
23,45, a gente quer uma estimativa para o inteiro mais próximo. Então, 23,45, como o próximo número, após o inteiro, é o 4, e o 4 é menor do que 5, a gente vai transformar em 23. Certo? 23, bom, 13 já é inteiro, mantém. E aí, a gente vai fazer essa continha. 23 vezes 13 dá exatamente 299. Certo? E daí nós vamos para a segunda parte, que é o resultado correto. Para fazer o resultado correto, a gente vai fazer a conta inteira. Então, vamos lá. 23,45 vezes 13. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 4 dá 12. Mais 1 dá 13. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 3 vezes 2 dá 6. Mais 1, 7. Asterisco, para a gente não se perder. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 4 dá 4. 3 e 2. Vamos lá. 5 mais nada dá 5. 8. 4. 7 mais 3 dá 10. Subiu 1. E aí nós temos 30.485. Perfeito? Agora a gente vai ver a questão das casas decimais. Então, aqui nós temos duas casas decimais. Aqui nós não temos nenhuma casa decimal. Soma as duas, dá 2. Então, vai no final, conta duas casinhas e coloca vírgula. Logo, o resultado correto é 304 com 85 centésimos. Perfeito? Vamos lá. Mais um exemplo. Divida 1,2 dividido por 2. Então, vamos fazer a letra A aqui embaixo. Vamos lá. Primeira coisa, é decimal e não é decimal. Então, vamos igualar as casas decimais. Aqui temos 1,2 e o 2 a gente pode escrever como 2,0. Segundo passo, tirar as vírgulas. Então, aqui ficou 12 dividido por 20. E agora é só fazer a conta. Então, 12 dividido por 20. Vamos lá. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 12? Nenhuma. Então, coloco o zerinho ali. Vírgula aqui, posso acrescentar um zero. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 120? Exatamente 6 vezes. Aqui vai dar 120. Lembrando que aqui é continha de menos, vai dar exatamente zero. Então, a minha resposta é 0,6. Vou deixar um espaço aqui. Vamos para a letra C. Seguindo. Igualar as casas decimais primeiro. Então, aqui nós temos duas casas decimais e aqui nós não temos nenhuma casa decimal. Logo, aqui nós vamos poder colocar 3,69 dividido por 3,00. Perfeito? Vamos lá, então. Segundo passo, tirar as vírgulas. 369 dividido por 300. E agora, só fazer a divisão. Então, 369 dividido por 300
como vamos fazer. Pegamos tudo, deu 1. Boto 300 aqui embaixo. Faz a continha. E agora, bota a vírgula e aí pode acrescentar um 0. Quantas vezes agora o 300 cabe dentro do 690? 2 vezes. Por quê? Porque 2 vezes o 300 dá 600. Fazemos a conta. Vai sobrar 90. E por último, por causa da vírgula, eu posso colocar um 0 novamente. E aí aqui vai dar exatamente 3. E vamos terminar a nossa conta. Certo? Então, a nossa resposta é 1,23 centésimos. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Um abraço.